Oi, gente. Vou falar hoje desse personagem bíblico que evoca aí muitas questões históricas, mitológicas e por aí vai. Estou falando de Enoque. Enoque, que foi pai de Matusalém e avô de Noé. Foi o sétimo patriarca, grande patriarca bíblico. Vamos então falar de Enoque, e que evoca aí tantas questões, as quais falaremos então, começaremos a falar agora. Bom, as referências em relação a Enoque que nós temos vêm, em primeiro lugar, da Bíblia, do Pentateuco. Os 4 primeiros capítulos do Gênesis, eles falam, respectivamente, do Jardim do Éden, da queda do homem e de Adão e Eva. Claro, de Adão e Eva e de Abel e Caim. E no capítulo 5 se inicia a genealogia dos patriarcas antediluvianos, entre os quais está Enoque. No capítulo 6 é anunciado o dilúvio, e esse dilúvio é descrito nos capítulos 7º e 8º. Se a gente for ver, então, toda essa história aí que comporta aí milhares e milhares de anos, na verdade, ele é descrito em poucos capítulos. Então, após o dilúvio, 8 gerações se seguem até Abraão. Abraão, que nós vamos encontrar aonde? Em Ur, na Caldeia, o berço da civilização. O fulcro da civilização suméria, nas margens lá do Golfo Pérsico, lá pelo segundo milênio antes de Cristo, há mais de 4.000 anos. Os documentos sumerianos, eles estendem aí o reino dos 10 reis antediluvianos por um período de nada mais nada menos do que 432 mil anos. 432 mil anos. O Gênesis reconhece que viviam aí, em média, cada um deles, cada um dos patriarcas, eles viviam em média 900 anos. Com exceção aí de Adão, que viveu 93 anos, e de Enoque, que viveu 365 anos. Exatamente a duração, o tempo de duração de vida do Enoque é o mesmo tempo de duração de um ano solar, 365 dias. E o Enoque, ele foi o 7º patriarca, exatamente o 7º, o 7º patriarca, e que na verdade não morreu, a gente sabe muito bem disso, e que quando tinha 365 anos foi levado por Elohim. Elohim, que significa na verdade deuses, deuses. Então, vamos dizer aqui quem foram os patriarcas todos aqui, Então, primeiro foi Adão, que viveu até os 93 anos, segundo a genealogia bíblica. Depois Sete, que viveu 912 anos. Enoche viveu 905 anos. Em quarto, Cainão viveu 910 anos. Em quinto, Melalel, que viveu 895 anos. Em sexto, Yered, que viveu 962 anos. Aí o sétimo, Enoque, 365. Depois de Enoque, o filho de Enoque, Matusalém, viveu 969 anos, que foi o que mais viveu, Até por isso aí o termo Matusalém é sinônimo de alguém muito velho,
E depois o nono, filho de Matusalém, o Lameque. O Lameque que foi o pai de Noé, né? O pai de Noé. Lameque viveu 777 anos e Noé 950 anos. Então vamos tomar aqui pelo Gênesis. Então, o Enoque ele tinha 65 anos quando teve um filho que foi Matusalém, certo? Ele tinha 65 anos. Aí ele andou com Deus durante 300 anos, né? Andou em companhia de Elohim durante 300 anos, teve filhos e filhas. Aos 365 anos, ele partiu em companhia de Elohim e nunca mais voltou, né? Porque, conforme está descrito em Gênesis 5, 21, 24, Elohim o tinha levado, certo? Apenas isso, apenas diz que o tinha levado. Acontece o seguinte, na Bíblia nós temos apenas essas informações. Todas as outras informações a respeito de Enoque vamos encontrar nos apócrifos, principalmente nos apócrifos de Qumran, né? Nos apócrifos. Apócrifo, o que significa aquilo que está oculto, secreto, escondido, certo? Escondido do olhar. E vamos lembrar aqui que o concílio de Braga, o concílio da igreja de Braga, no ano 563, baniu todos os apócrifos, certo? Todos os apócrifos foram banidos pelo concílio de Braga, que proscreveu todos os livros apócrifos. Isso no século VI, então, no ano 563. Bom, o que aconteceu então? Aí o livro de Enoque, que foi tido como um apócrifo, certo? Ele foi incorporado à Bíblia etíope, que era escrita em língua semítica, hebraico ou aramaico. E depois foi traduzida para o latim e grego no século IV, certo? E depois para o etíope, né? Mas aconteceu o quê? Aí logo depois o livro foi banido pelo Concílio de Braga, dois séculos depois, né? A versão integral do livro de Enoque, ele só chegou a nós no ano de 1838, quando foi publicada em Oxford a tradução etíope, encontrada na Abissínia, certo? Então é essa versão aí que até hoje aí tem milhares de interpretações do livro de Enoque, né? Milhares e milhares de interpretações. Ela foi apenas no século XIX, 1838, que ela chegou até nós, certo? Bom, da onde é que veio então esse apócrifo do livro de Enoque? Esses apócrifos do livro de Enoque, eles foram descobertos, né? Eles acabaram sendo descobertos, os manuscritos aí, né? Estavam ali no que se chama de manuscritos do Mar Morto, certo? Estavam entre ali os manuscritos do Mar Morto, foi descoberto em março de 47 por um rapaz, um garoto lá, um pastor de ovelhas, né? Que estava na região, e esse jovem pastor ele descobriu nessas cavernas, na extremidade ocidental, né? Setentrional do Mar Morto, no deserto de Judá, a 12 quilômetros ao sul de Jericó, numas grutas, ele descobriu esses manuscritos, né? Esses manuscritos que vocês sabem muito bem que pertenciam à seita dos essênios, né? Que era aquela seita em que muitos dizem que Jesus Cristo teria feito parte dessa seita aí, naquele período que ele esteve, período desconhecido da vida de Cristo, dos 12 aos 30 anos. Muitos argumentam, teorizam que Cristo teria feito parte da seita dos essênios, né? Porque muito do cristianismo se assemelha muito àquilo que os essênios pregavam já antes de Cristo, bem antes de Cristo, né? E até mesmo o estilo de vida dos essênios lembra muito o estilo de vida que Cristo depois acabou adotando, né? Uma vida mais ascética, rigorosa, de desprendimento de coisas materiais, né? Uma vida desprendida, uma vida mais voltada aí ao isolamento, né?
Os essênios, eles praticavam muito isso, eles praticavam, eles faziam muitos jejuns, né? Ficavam durante muito tempo, meditando solitariamente em locais ermos, né? Levavam uma vida bastante frugal, né? Bastante disciplinada, e etc. Então, muitos aspectos aí dos essênios dizem que o Cristo teria incorporado, mas é claro que tudo isso é apenas e tão somente especulação, né? Então, o que que engloba esses manuscritos de Enoque, o livro de Enoque, que foi descoberto entre os manuscritos do Mar Morto? Ele engloba o manual de disciplina, os comentários de Abacuque, a guerra dos filhos da luz e dos filhos das trevas, certo? O livro de Enoque foi um dos grandes clássicos, né, da seita essênia. Os essênios, eles tinham o livro de Enoque como um dos seus clássicos ali, né? Ele era um livro bastante lido entre os essênios. Uma dezena de manuscritos enoquianos foram encontrados na Gruta 4, aí do Mar Morto, certo? E quando é que eles foram escritos? Todos os manuscritos do Mar Morto, hoje se tem como certo, eles foram escritos entre os anos 300 a.C., certo? E o ano 70 da nossa era, quando houve lá a destruição do templo, né? A destruição final do templo de Jerusalém, no ano 70, e quando foram, então, os manuscritos, eles foram parados de produzir e esconderam aí e guardaram os manuscritos, né? Então, foi aí num período aí de cerca aí de 300 e né, pouco mais de 3 séculos, quase 4 séculos, né, foram produzidos esses manuscritos. E certamente se tem com certeza que esses manuscritos não são uma falsificação, né? Hoje se tem isso com uma certeza total e absoluta, que os manuscritos do Mar Morto realmente são autênticos, né? São autênticos e estão até hoje aí sendo aí muito traduzidos, né? Até hoje ainda estão fazendo ainda muitos procedimentos em cima desses manuscritos aí, certo? Claro que eles já foram praticamente, acho que tudo já foi ali traduzido e já foi publicado, né? Tem muitos livros, vocês encontram aí as traduções dos manuscritos do Mar Morto. Bom, apesar dessa constatação, né, de vários estudiosos, de vários especialistas que analisaram muito bem aí os documentos, de que não se trata de uma falsificação, apesar disso a igreja ainda continua considerando o livro de Enoque um apócrifo, certo? Isto é, eles consideram que não foi um livro inspirado por Deus, embora traga esclarecimentos históricos sobre o Gênesis, né? Quer dizer, o livro de Enoque, ele é assim um grande complemento aí, então aqueles capítulos, aos poucos capítulos, né? Basicamente 8 capítulos do Gênesis, né? Que falam aí desde a criação, né? Até chegar à época do dilúvio. Então, realmente é pouco, né? Se você quando a gente pega a Bíblia e lê toda essa parte, assim, é assim uma espécie de tudo assim, é muito tempo, né? Muito tempo sintetizado demais, né? Acho que todo mundo já constatou constatou isso. É muito tempo para poucas linhas, né? Então há muitas lacunas ali, certo? E a gente vai então daqui a pouco falar um pouco por que será que o livro de Enoque é tão proibido assim, né? Mas quem redigiu o livro de Enoque? Quem redigiu? Certo? Bom, quem redigiu o livro de Enoque certamente viveu lá pelo século II a.C., né? Por volta aí do ano 165 a.C., sobre o reinado aí do Antíoco Epifânio, né? Ou por volta de 110 a.C., sob João Hircano, tá? 2 soberanos que trabalhavam para a helenização de Israel, certo? Então é praticamente certo que o livro de Enoque foi composto nessa época,
nessas épocas, certo? O segundo livro de Enoque, tá, chamado de o livro eslavo de Enoque, também chamado de livro dos segredos de Enoque, ele é mais recente, tá? Ele é mais recente, foi escrito por um judeu em grego no primeiro século da nossa era. Dele só há traduções em eslavo antigo, relatando a viagem do patriarca Enoque. Então vamos entrar aqui um pouco mais a fundo no livro de Enoque, certo? O livro de Enoque tem 5 partes. Há uma sexta parte que provém de um núcleo primitivo, visto que se trata da transcrição de um extrato do livro de Noé, né? Um outro apócrifo de Qumran, certo? Existe um livro de Noé entre os manuscritos de Qumran, certo? Um livro que também não é aceito, é tido como um apócrifo, né? Que é muito interessante também o livro de Noé. A terceira parte é o livro da mudança das luminárias do céu, e que é um tratado de astrologia caldaica, descrevendo o movimento dos ventos e dos astros, né? Os caldeus eram grandes astrólogos, né? E dizem até, né, que o livro do Apocalipse, na verdade, ele é todo baseado em astrologia caldaica, né? O livro do Apocalipse, aliás, ele não tem nada de original, né? Nada de original. Se vocês forem pegar o livro do Apocalipse, ele é muito do que está no livro do Apocalipse são transliterações de profecias do Velho Testamento, né? Que está em Isaías, em Daniel, no próprio Isaías, Daniel, né? Então não há muitas. O livro do Apocalipse ele traz muito, né? Ele agrega muito do que na verdade já haviam predito, já haviam feito todas aquelas predições, e o livro do Apocalipse ele de certa forma, né, ele faz um amarramento dessas profecias, e junto com isso ele tem muitas profecias caldaicas, astrológicas caldaicas no meio do Apocalipse, tá certo? Claro, o Ezequiel também, como é que eu podia me esquecer? O livro de Ezequiel também, né? Tem muita predição ali do livro de Ezequiel que está no Apocalipse de São João, que não foi escrito por São João, certamente, né? Não foi escrito por João, certo? Toda aquela história lá do João da ilha de Patmos, tudo isso daí tudo isso está furado, né? Está mais do que certo hoje que isso está furado, né? Nenhum teólogo entendido do assunto realmente aceita essa versão do João de Patmos, isso tudo aí, né? E o livro do Apocalipse ele foi escrito, ao que parece, ele foi escrito, alguns dizem que foi escrito lá pelo ano 40, mas alguns dizem que foi escrito já depois da destruição do templo, né? Depois do ano 70, foi escrito lá pelo ano 90, depois de Cristo, por aí, né? Até porque dá toda a indicação de que ele já sabia do acontecimento ali da destruição do templo do ano 70, certo? Bom, a parte que mais nos interessa do livro de Enoque é a primeira parte, tá? É a primeira parte que está no Enoque eslavo. Por quê? Porque essa é a parte em que se fala da queda dos anjos do céu e do rapto de Enoque por ordem de Elohim, né? Elohim. Vamos então falar um pouco. Eu vou deixar isso tudo para o final, para falar mais para o final, tá? Então vou falar aqui um pouco mais para o final, o porquê também a igreja não aceita o livro de Enoque, tá? No Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 8, então nós temos a genealogia antediluviana que vai até Noé, certo? E Enoque era o 7º patriarca depois de Adão. No capítulo 6, ocorre o anúncio do dilúvio, certo? Então é rápido, né? Quer dizer, Deus, desde a criação do mundo até a destruição, primeira grande destruição, em 6 capítulos.
É bem rápido. Quer dizer, Deus se arrependeu muito rápido de ter criado a humanidade, né? É muito peculiar um Deus que se arrepende, não? Já andei refletindo muito sobre isso, gente. Muito, muito, muito. Eu reflito sobre isso toda hora mesmo. É, é muito estranho, né? Um Deus que se arrepende da sua criação, né? Quer dizer, ele não sabia que ia dar início naquela desgraceira. Bom, eu não posso entrar muito nessas questões e eu prefiro deixar a reflexão de cada um. Bom, então acontece o anúncio do dilúvio logo no 6º capítulo. Toda a época proto-histórica que antecedeu, né, vem resumido no Gênesis em 8 versículos, que falam dos gigantes sobre a terra, né? Esse é o motivo principal aí que Deus alega de ter se arrependido, né? Que haviam gigantes na terra, e esses gigantes levam a Deus a se arrepender de ter criado o homem, né? Então, mais especificamente, só que claro que Deus também diz que toda a criação estava conspurcada, certo? Os homens tinham se tornado aí numa raça corrupta, uma raça abjeta. Mas os que são apontados aí como assim um motivo, né? A gota d'água, vamos dizer, né? O bíoseles aí do negócio foram os gigantes, né? Os gigantes que eram o resultado do cruzamento dos filhos de Deus, né? De Elohim, com as belas filhas dos homens. A gente sabe muito bem disso, estamos cansados de saber disso, né? Aí o versículo 8 diz assim: mas Noé caiu nas graças de Elohim, certo? Então, os filhos de Elohim, quem eram os filhos de Elohim? Eram os anjos, do grego ângelos, que significa mensageiro, né? Vamos lembrar aqui que os anjos estavam divididos numa hierarquia de arcanjos, serafins, potências e querubins, né? Mais especificamente, arcanjos, potências, serafins e querubins nessa ordem, né? Nessa ordem hierárquica aí, tá? E quem eram os piedosos filhos de Elohim? Quem eram os piedosos filhos de Elohim? Os textos de Qumran deixam muito claro que foram eles que perverteram o mundo, né? Ao ensinarem aos homens as artes e as ciências. Vejam vocês, temos aqui então muito claro aqui aquilo que depois se transfiguraria como o mito de Prometeu. Temos muito claro aqui também que esses gigantes estavam fazendo o mesmo papel que fez a serpente ao provocar a queda do homem no paraíso, ao fazer Eva, ao seduzir Eva, convencê-la a convencer Adão. Então nós temos aqui, você vê que aqui está bem claro, né? Está bem claro que esses gigantes, esses anjos, né? Esses anjos, certo? Que eram anjos mesmo, né? Anjos, filhos de Elohim, eles trouxeram conhecimento ao homem. Eles estavam aperfeiçoando aquilo que a serpente fez no paraíso, que foi abrir os olhos do homem. Eles vêm e estavam entregando mais conhecimentos ao homem. Vejam que curioso, né? Vejam que curioso. Quer dizer, é como se estivesse dizendo aqui também. Havia muito conhecimento ainda, como ainda há até hoje, né? Que os homens não tinham acesso e que nós tivemos que trazer e entregar aos homens, né? E que isso aqui também vai estar aqui depois, a gente vai ver isso em Prometeu, né? Nisso aqui está o núcleo do gnosticismo, certo? Está o núcleo também aqui dos iluminados, né? Que é baseado na gnose,
Aqui também, vamos retroagir. Nós vamos retroagir aqui aos Aquípalos, vamos retroagir ao Anis, ao Homem-Peixe lá, né, que saiu ali das costas, que chegou no mar do Golfo Pérsico, saiu do mar vestido de peixe, certo? E que saiu lá do oceano e trouxe o conhecimento aos homens. Não é curioso? Lembrando aí, né, que aquela indumentária do peixe acabou sendo incorporada à própria indumentária aí, né, posteriormente dos cardeais, dos papas, etc., o chapéu de peixe, né? E claro que muitos contestam porque, na verdade, acho que é só a partir lá pelo ano 1000, né? Depois disso é que a igreja passou, que os papas passaram a usar aquele chapéu lá, né? A mitra, né, em forma de peixe, certo? E era cristã, era de peixe também, né? Vamos lembrar disso, certo? Mas vocês viram que foram eles que perverteram, então, esses anjos, né? Além de ter trazido um conhecimento proibido ao homem, eles também realizaram um ato que também era proibido, né? Que era um ato proibido também, que era o ato de se acasalarem com os homens, com as mulheres, certo? Com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, com as mulheres. Quer dizer, esses seres aqui, tá, são de carne e osso. Afinal de contas, por que esses anjos, se eram seres espirituais, iriam ter relações com as mulheres? Eles tinham desejos sexuais, vejam que curioso, né? Esses seres de carne e osso eram denominados de quê? De vigilantes ou zeladores nos textos de Qumran, certo? São aqueles seres que a gente pode chamar de watchers, os observadores, eram chamados de observadores ou zeladores. Vejam vocês, né? Bom, aí o que acontece então? Deus fica muito zangado, fica irado, né? E ele acaba raptando Enoque, né? E anuncia a Enoque, né? Isso aí já muitos anos antes de Noé, anuncia a Enoque, certo? Para que ele se preparasse, né? Para que ele anunciasse que um dilúvio iria punir os seus descendentes, certo? Quer dizer, não foi algo instantâneo. Então, a decisão de Deus de destruir o mundo, a primeira grande destruição pelo dilúvio, né? E tem muitos autores aí que teorizam que o dilúvio, na verdade, foi o derretimento foi o fim da idade do gelo, né? Quando as geleiras dos polos começaram a derreter lá pelo ano 12.000, há 12.000 anos atrás, né? Que provocou então aí o fim da era glacial e os níveis dos oceanos começaram a subir e tudo mais. Então muitos teorizam que o dilúvio na verdade teria sido isso, mas eu não estou aqui para isso, e isso aí é um negócio que vou ficar especulando aqui, né? Alguns já acham que foi algo localizado, né? Que foi foi uma catástrofe localizada, que se restringiu ali àquela região da Turquia, etc., né? Outros já pensam que foi uma catástrofe realmente universal, e o que tudo indica foi mesmo universal, né? Porque você encontra indícios do dilúvio aí em todos os lugares do mundo. E as lendas do dilúvio também você tem um Noé em cada local do mundo, né? Entre os índios, né? Na Ásia, em todo lugar tem um Noé, né? Então é o seguinte, esses anjos, os Watchers, né? Os Watchers, eles acabaram tendo filhos com as filhas dos homens, que eles acharam irresistíveis, certo? Temos aí então também a grande hibridização, né? Assim, algo assim realmente incrível, né? Você encontrar esse tipo de texto, certo? Realmente é incrível. Isso me surpreende, viu?
Sempre que eu leio essas passagens, eu fico assim abismado com isso, né? Bastante abismado, né? E me parece que chegaram até a pensar em tirar essas partes da Bíblia, né? Eles queriam tirar muitos ali, muitos padres da igreja, eles quiseram tirar também essas partes aí, mas ficaram, essas partes acabaram ficando, né? Ah, bom, esses gigantes eram chamados de, vocês sabem muito bem, de Nephilim, os Nephilim, que na mitologia e na mitologia greca, romana, né, eram titãs, ciclopes, passaram como titãs e ciclopes, né, nascidos, né, na união de seres divinos e mortais, seres celestes e mortais, né, seres olímpicos e mortais. Esses Néfilins eram uma raça muito arrogante, insolente, né, de super-homens ou pré-hominídeos, que na mitologia, por exemplo, vamos citar um aqui, Hércules seria um deles, por exemplo, na mitologia grega, né? Filhos de Zeus e de Alquimena, de uma mulher terrena, Alquimena, quer dizer, olha aí, filho novamente aí de um ser celestial, Zeus, de uma terrena, Alquimena. Você tem, por exemplo, a lenda do Minotauro, né? Que era aquele metade homem, metade touro, que era filho de Pasífae com um touro vindo do mar, né? Vindo do mar, igualzinho lá o Anes, né? Vindo do mar também. E você tem também aí o Castor e Pollux, né? Que foram nascidos de Leda e de um cisne, né? E você vai ter aí essas hibridizações nesses seres aí híbridos, né? Lendários, meio deus, meio homem, né? Todas as mitologias, né? Se a gente for recuar mais ainda, vamos encontrar o Gilgamesh, né? Que era 3/4 deus e 1/4 homem, né? Na epopeia de Gilgamesh. Nós vamos encontrar nessa epopeia aí o Utnapishtim, né? Utnapishtim, que era uma versão de Noé, que dizem que essa é a versão mais antiga, né? Seria a versão talvez mais antiga da lenda de Noé, que antecede a própria história de Noé em muitos e muitos séculos, né? Em muitos e muitos séculos. Bom, Elohim levou Enoque, certo? E Elias, o profeta Elias, mais tarde teria o mesmo destino, né? Também foi levado por Deus. No texto de Qumran, no rolo de Lameque, lê-se que Matusalém, certo? Matusalém, ele vai procurar o seu pai Enoque nos confins da terra, certo? Nos confins da terra, porque soube que ele estava lá a noroeste. Ou seja, então ele não teria sido propriamente levado para o céu, ele teria sido, na verdade, levado por Deus para muito longe, né? Para muito longe. Mas, assim, usando naqueles termos usados na época, ele foi tão longe, né, que era como se Deus o tivesse levado. Seria algo assim. Então, porque Matusalém acaba encontrando Enoque, né, nos confins da terra. Tá certo? Vamos lembrar aqui que quando nasceu Noé, o pai de Noé, o Lameque, ele ficou muito assustado, não é? Ele ficou muito assustado porque Lameque, ele tinha olhos, vejam vocês, né? Olhos luminosos, certo? E cabelos brancos, né? E tinha um rosto assim, luminescente, era totalmente diferente. Era o que se chamaria hoje de criança índigo, né? Então o Lameque ficou muito assustado e foi procurar Matusalém, né? E consultar Matusalém, o filho do Enoque, e perguntava a Matusalém, afinal de contas, se o filho dele era um filho também dos seres do céu. Então ele temia, o Lameque, ele temia que Noé fosse também um híbrido aí, né? Fosse um Nephilim, fosse um ser híbrido, né? E aí o Matusalém o tranquiliza e diz, não, é apenas o seguinte, é que o seu filho, ele vai ser aquele que vai cumprir aquilo que foi anunciado pelo meu pai, o Enoque, né? Ele que vai salvar a humanidade, vai ser aí o que vai cumprir o papel aí,
né, no que virá. Então dá uma tranquilizada para o Lameque, né? Bom, esse local aí em que o Enoque, né, foi encontrado por Matusalém. Matusalém vai atrás dele, certo? Diz que ficava a noroeste, nos confins da terra, certo? Alguns especulam que, na verdade, ele teria sido levado mesmo para o céu, só que esse céu seria assim o céu, né, o céu do espaço mesmo, aí, ou numa montanha muito, muito alta, ou no espaço aí, em alguma parte aí do espaço sideral, né? Bom, é muito interessante que o Enoque, o sétimo patriarca, ele se assemelha ao sétimo herói antediluviano da mitologia suméria, né? O Enmendurank, certo? Claro que a pronúncia não deve ser essa, mas Enmendurank, que é o rei lendário da Babilônia, que recebeu a sabedoria do seu deus Baal Marduk e viveu, tal como Enoque, um ano solar, 365 anos. Curioso, não? E foi por isso considerado como um herói protegido por Deus, pelo Deus Sol. Tá? Isso leva novamente a Oanes e o Deus Peixe que surgiu no Golfo Pérsico, né? E até dizem que esse Oanes poderia ser, né? Aí o Oanes poderia ser, né? Esses seres, né? Esse ser, um protótipo aí inicial desses seres que vem trazer o conhecimento proibido ao homem, né? Então é isso. Então, basicamente é isso. Agora, então por que é que a igreja proíbe, né, o livro? Certamente é por causa, exatamente porque as revelações aqui, eu não vou entrar aqui no mérito teológico, não, gente. Eu não vou discutir, eu não discuto. Certamente os teólogos podem estar certos, né? Estou aqui apenas discutindo a questão assim, por que será que o livro de Enoque tem que ser considerado tão apócrifo assim, né? Certamente é porque o livro de Enoque ele traz essas informações perturbadoras, né? E traz informações perturbadoras, mostrando que esses anjos eram anjos de carne e osso, né? Alguns identificam esses anjos como os anjos caídos, né? Lógico, como anjos caídos, e que mostra também que eram seres que obedeciam certos comandos, que parece que estavam imbuídos de um plano e seguiam ali seguiam uma certa agenda própria, né? Estavam tentando implantar essa agenda, né? E que, se você for refletir bem, conseguiram implantar muito bem, certo? Essa agenda desses anjos foi bem implantada não só por meio dessas hibridizações, como por meio de todas as linhagens nobres que eles criaram, que surgiu daí, justamente daí, né? E que está até hoje aí, né? Não é à toa que todas essas linhagens aí, eles prestam adoração a tudo isso, né? Por isso que tudo por eles está ligado, essas ideias de Lúcifer, está ligado a Prometeu, Torre de Babel, a ideia aí de você suplantar Deus, né? É a mesma, vem daí. Aqui está o âmago do negócio, né? E o que é mais temeroso aí, na verdade, é que Enoque, ele conta que esteve fazendo viagens, né? Ele conta vários detalhes depois de quando Deus o levou, para onde Deus o levou, né? Enoque conta aí dos céus em que ele esteve, dos vários céus que ele esteve, dos vários locais que ele esteve, né? Ele relata ter visto aí né, o trono de Deus, estado diante do trono de Deus. Ele relata toda a arquitetura do local, né? E tudo isso lembra muito mais assim um Deus
que seria um Deus mais assim, um ser como que, né, um ser imbuído aí de certos propósitos, né, e que estivesse como que, sabe, como que, né, implantando, né, uma espécie de projeto no planeta, né? Lembra muito mais isso do que um Deus propriamente, aquela ideia de um Deus mais divinizado, né? Mais espiritual, etc. Né? Talvez seja esse aspecto que faz com que o livro de Enoque seja tão relegado aí, né? Tão ainda tido como algo totalmente apócrifo e como algo não revelado por Deus, né? Porque esse Deus que está retratado por Enoque, ele é muito diferente do Deus, né, que se construiu, da imagem de Deus que se construiu. Então seria mais a imagem dos próprios do que seria Elohim, né? O Deus Saturno, certo? El é Saturno, significa Saturno, né? Eu já expliquei isso num outro vídeo que eu fiz aí sobre o culto a Saturno, né? E a gente sabe que Ohrim é um plural, né? É um plural que faz com que o termo signifique deuses, certo? Então, você vê que em várias passagens isso fica bastante claro no Gênesis, né? Que eles falam assim, que às vezes a palavra ali é dita na pessoa no plural, né? Nós fizemos, nós criamos, nós, né? Então a palavra Elohim é bem adequada aí, certo? Ela é bem enquadrada nisso tudo, certo? Mas é claro que o que é mais perturbador aí, certamente essa presença de demiurgos, né? Essa presença de arcontes. Esses seres são arcontes, né? Esses watchers são como arcontes, né? E então isso é perturbador realmente. Isso acaba criando assim né, uma interpretação paralela, né? Porque isso acaba levando por um outro caminho, por outro tipo de visão, da missão desses deuses, né? Desses deuses aí, e que parece que está sempre em dualidade, né? Em batalha contra uma outra estirpe, né? Uma outra estirpe aí que se rebela, né? Esses são os anjos caídos, etc. E que promovem aí uma espécie de batalha cósmica incessante, em que nós estamos aí no meio disso tudo ainda até hoje, certo? Estamos aí perdidos no meio disso tudo, certo? Bom, e aí, gente, tem muitos livros, muita gente que escreveu suas interpretações do livro de Enoque. Aqui está a minha chamada de cuidado aí, né, que as pessoas tenham cuidado, porque a grande maioria dessas interpretações, traduções aí que há por aí, elas são interpretações de ocultistas, né? Geralmente, quase 99% é de ocultistas, e você vê que o próprio Aleister Crowley acho que foi um dos primeiros, né? Se não foi o primeiro a traduzir o livro de Enoque, né? E você vê que o John Dee, que eu também abordei aqui já no canal, né, o grande mago da Rainha Elizabeth, o John Dee, ele usava o livro de Enoque como praticamente um grimório para invocar espíritos, certo? E ele dizia-se em contato aí com os anjos, com esses mesmos anjos aqui, né? E até inventou uma linguagem chamada linguagem enoquiana, né? E ele acabou produzindo o que, na verdade? Ele acabou produzindo foi invocações de espíritos, que vai saber que espíritos eram esses, certo? Vocês devem já desconfiar. Então é algo muito perigoso. Não vão nesse negócio aí que está na moda, de muita gente ficar aí fazendo verdadeiras adorações a Enoque, a invocações,
né? Pegar esses livros ocultistas e seguir esses rituais. Olha, tudo isso daí são interpretações ocultistas, certo? Sobre um apócrifo que nem sequer é reconhecido pela igreja, tá? Assim, meu maior interesse no livro de Enoque é o interesse histórico, né? É saber até que ponto o que está narrado nesse livro ele tem um fundo histórico, né? E até mesmo mitológico válido, né? Eu acho que está aí a grande validade do livro de Enoque, certo? Então tem muitos livros aí, eu nem vou recomendar. Tem até ufólogos também, tem até livro do James Urtak, por exemplo, que é ufólogo e tal, né? O James Urtak, que escreveu o seu livro de Enoque, a sua interpretação, e cada um vai dar a sua visão, né, a respeito. Aí se você vai ter, então, pegando de um extremo ao outro, você vai ter desde a teologia mais rigorosa que não aceita o livro de Enoque, que tem como apócrifo apenas, e você tem aí, né, todas as outras interpretações, e passando por todas as variantes e até chegar ao extremo que seria a interpretação aí, porque eu já vi até mesmo o Eric von Däniken aí numa dessas palestras que ele fez aí. Ele fez muita palestra sobre o Enoque, né? Ele adora o Enoque. Ele escreveu, tem uns livros dele aí que ele fala muito do Enoque. Ele adora o Enoque porque ele tem ali o Enoque como um cara que foi pego por extraterrestre, por Deus, como extraterrestre para ele, que levou ele para conhecer aí né, estações espaciais, bases espaciais, né, etc. Ele interpreta tudo dessa maneira, né? Como se fosse uma viagem espacial do Enoque, que Enoque esteve junto com o comandante de outro planeta, com o extraterrestre, e o extraterrestre passou aí uma série de conhecimentos para o Enoque, que esses seres todos eram apenas extraterrestres e que estavam ali passando conhecimentos para a humanidade. É uma interpretação com a qual muita gente, eu sei, muitos de vocês aí encampam essa interpretação, concordam com ela, né? E uma interpretação aí, né, estilo Daniqueniana, estilo antigos astronautas, né? Dos antigos astronautas. Então, foi apropriado também o livro de Enoque por muitos autores da linha dos antigos astronautas, da história alternativa nesse sentido aí. E as interpretações são todas nesse sentido aí, né? De que Enoque foi o cara que foi levado, foi o patriarca que foi levado por seres espaciais e tudo mais, né? E acabou trazendo aí uma parcela de conhecimentos da humanidade. E nesses livros, nesse livro apócrifo de Enoque, então estaria contido, né, muito dessas informações úteis e valiosas, e que até mesmo aí muitos até outros não necessariamente da linha dos antigos astronautas, mas que fazem uma interpretação alternativa da história, ou que vem por trás disso tudo a presença de seres manipuladores, né, de arcontes, desses seres, desses demiurgos, uma visão gnóstica, né, que vem nesses seres, nesse relato de Enoque, a presença desses seres que estão mantendo a humanidade até hoje aprisionada, e nós estamos sob a égide ainda, né, desses anjos caídos, desses seres, e estamos prestes ainda a travar a batalha final. E tudo que vem acontecendo aí, inclusive agora, faz parte, né, toda essa grande tribulação, entre aspas, que está antecedendo aí uma espécie de batalha final que virá, etc, etc. Então são todas essas interpretações aí. Então, gente, eu falei o básico aqui. Precisaria aqui pegar livros, né, a respeito de pessoas que fizeram outras interpretações, mas eu diria que tentei falar o básico a respeito do livro de Enoque, e eu espero que eu tenha aqui pelo menos esclarecido alguns pontos. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos que acompanharam. Muito obrigado. E, por favor, recomendem o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam, tornem-se membro, sigam nas minhas redes, sigam também lá no Rumble,
né, onde eu estou colocando vídeos que eu não posso colocar. Espero que este vídeo esteja aqui no YouTube, né? Se está, não vejo motivo para não estar, não falei nada demais, mas o YouTube, qualquer hoje em dia, você não pode dizer nada assim, né? Eles estão lendo até pensamento, e não sei, espero que esse vídeo esteja no YouTube. E então me sigam no Rumble, onde eu tenho muitos vídeos lá que não podem estar aqui, certo? Então é isso, gente. Valeu, obrigado a todos, um abraço e até mais.